Atenção passageiros, embarque imediato no Metrópole Turismo e Conexões. Está começando agora Metrópole Turismo e Conexões, a sua revista de bordo diária. Metrópole Turismo e Conexões, com Lara Kertz. Portão de embarque 101.3. Agora são 10h05, Lara. Opa, muito bom dia, Cláudio Sacramento. Eu tô perdida na data. Hoje de manhã eu achei que era 13. 14? Acabei de ler que é 14. 14 de dezembro. Ó, quem tá no YouTube tá vendo aqui que eu tô toda com a mão melada. Esse estúdio preto, os muruinhas, muriçocas, sei lá o que é, me devoram. Ontem devoraram Suzana Mamed e hoje estão me devorando e eu tô aqui só passando repelente. Muito bom dia aí pra você que tá chegando. 10 dias. Faltam 10 dias pro Natal. É isso? É isso isso mesmo. Eu tava pensando hoje, né, de manhã. Engraçado como todos os meses do ano fluem de uma forma natural. Peraí que vocês vão entender. Aí quando chega dezembro, parece que de 20 a 1º é um ano. Porque é tanta coisa que tem pra acontecer, é tanta confraternização, é tanta coisa pra produzir, pra arrumar, pra comprar, que você fica, gente, como é que faz um ano em 10 dias? Eu tô nessa situação, assim, correndo contra o tempo, sabe? Pra poder dar conta de organizar tudo. Vida de menino, matrícula de um, matrícula de outro, material escolar. Rapaz, é luta pra cacete, viu? Ainda tem que entreter porque estão de férias. Enfim, por falar em férias, no segundo bloco agora do nosso Metrópole Turismo nas Conexões, a gente vai conversar com uma psicóloga. E o bate-papo exatamente sobre férias escolares. Pode tudo nas férias para as crianças. Vale dormir a hora que quiser, vale celular livre, computador livre, jogo livre. Tudo é possível, tudo é permitido ou os limites precisam ser dados também nas férias? A gente vai tratar esse tema no segundo bloco e eu espero vocês aqui comigo. Mas agora, no primeiro bloco, como vocês já sabem, às quartas-feiras a gente fala de história. E no História de hoje, a gente recebe aqui o professor Murilo Melo, aproveitar que ele tá de férias do modo das escolas onde ele dá aula e que ele pode estar com a gente, então a gente explora ele. E hoje ele vai falar sobre um tema pitoresco, porque ele me disse que vai falar da história, mas principalmente do potencial turístico de Feira de Santana. E eu, sinceramente, não conheço o potencial turístico de Feira de Santana e nem sabia que Feira de Santana tem um potencial turístico. Para não dizer que eu não sei de nada, eu sei que lá tem uma tal de um Feiraguai, que o povo costuma sair daqui para comprar lá. E talvez seja um pouco... Mas aí ele me disse uma coisa assim, Lara, Feira de Santana tem muita história. E se tem muita história, tem potencial turístico. Tá bom, com isso eu concordo. Mas eu quero aprender e entender, e eu espero que você aí do outro lado da linha também, qual é, de fato, o potencial turístico de Feira de Santana. Se Feira de Santana tem infraestrutura para a recepção de turistas, enfim. E por falar em Feira de Santana, deixa eu aproveitar que eu acabei de receber da minha irmã, Priscila Diniz, uma mensagem de que amanhã, dia 15, ela estará em Feira de Santana com os produtos dela da confeitaria. E ela sempre diz para mim, amiga, a Feira de Santana fica me coagindo para abrir uma confeitaria lá. E ela ainda não tem, mas amanhã, para quem é de Feira de Santana, vai ter o lançamento da linha de Natal da confeitaria na rua São Domingos, 840, em Feira de Santana. É uma parceria de Priscila Diniz com Laville Home Decor. E deve ser uma loja de decoração chique por lá. E Priscila estará amanhã apresentando os produtos natalinos dela e esses produtos estarão disponíveis nessa loja até o dia 23 de dezembro. Então anote aí, amanhã, das 11 às 18, em Feira de Santana, na rua São Domingos, 840, tem os produtos de Priscila Diniz para quem está aí na região e quiser fazer suas compras. Mas quem está em Salvador, todas as lojas de Priscila Diniz estão abertas com produtos de altíssima qualidade, inclusive, gente, uma oportunidade de presente. Porque não só o produto é delicioso, mas as embalagens de Priscila, padrão França, assim, um negócio internacional, muito bem feito, como tudo que ela faz. Mas vamos trabalhar. Professor Murilo Melo aqui com a gente, que vai falar da Princesinha do Sertão. É assim que chamam? Perfeito. Lara, em primeiro lugar, bom dia a todos, né, que estão aqui escutando a gente ou vendo, né, pelo YouTube, dá pra ver a gente. É um prazer enorme estar aqui. A última vez, infelizmente, você não estava. Eu fiz com outras meninas daqui, mas você fez falta. Hoje obrigada. A gente vai falar de feira, né? Coincidência, parece que a gente combinou aí, pois né? Pois é, e agora chegou... Não foi combinado, não. Feira de Santana, como os demais temas que a gente sempre traz, tem muita história. E, mais uma vez, eu tenho certeza que o programa vai passar rápido e
Como é de praxe, eu não vou conseguir falar de várias partes de Feira de Santana, porque é uma história rica, uma história longa, uma história bonita, é uma história de um povo batalhador. Acho que uma palavra que define Feira de Santana é a batalha, é a criatividade, é o esforço. Impressionante. E isso aí, esse preâmbulo aí que você fez, que Priscila Diniz foi convidada para colocar uma loja lá, é a cara da história de Feira de Santana, né? Feira de Santana cresceu tanto ao longo do tempo que hoje é um potencial no Nordeste inteiro, não é mais um potencial, nem um referencial baiano. É a segunda maior cidade do estado. É a segunda maior cidade do estado. Feira de Santana é do tamanho de capitais do Nordeste. Quantos habitantes, mais em média? Mais de 500 mil habitantes. Sério? É algo absurdo. Você vê que no Brasil a gente é levado a crer que todas as cidades têm os tamanhos, têm o tamanho, né? Populacional das grandes cidades brasileiras. Mas isso aqui, Lara, é um formigueiro humano. Se a gente vai na Europa, a Suíça tem cidades, boa parte das cidades de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, sim, 15 mil habitantes, são vilas. Só aqui que tem esse boom, né, populacional. Então, Feira de Santana, se fosse na Europa, seria uma das maiores cidades europeias, é uma das maiores cidades do Brasil, Feira de Santana. Nasceu pequenina, né? Bem pequenina, tem uma história muito bonita, a Feira de Santana. A história de Feira, ela faz parte de grande... tem similaridade com grandes cidades do Brasil, nascendo dessa forma. Feira nasce sendo uma capitania hereditária, que é a capitania... Feira não chega a ser uma capitania. Feira era uma seis-maria que estava dentro da capitania hereditária, certo? Para Portugal conseguir colonizar o Brasil, Portugal vai dividir o Brasil em faixas de terra, porque ela não tinha dinheiro para ela própria bancar. Era muito caro você pegar o litoral inteiro do Brasil e começar a colonizar com o seu próprio dinheiro. Portugal é um país pequeno, Lara. A gente falou que Feira tem 500 mil habitantes, Portugal tem o quê? 10 milhões de habitantes? Então, Portugal o país inteiro. O país inteiro. Portugal... Não, Luiz César Zelada vem aqui na rádio de vez em quando falar e eles dizem que você conhece Portugal inteiro em 15 dias, de carro. Ele foi 15 dias, eu acho muito. Não, é porque, né, para conhecer o país, assim, dá para você conhecer de Portugal. Carro a cidade... Então, Lara, para você entender a história do Brasil, para a história de Feira, a história da BS, você tem que entender o tamanho de Portugal. Não dá para um país daquele colonizar um território do tamanho do Brasil. Então, o que é que Portugal vai fazer? Portugal vai terceirizar essa colonização, já que ela não tinha dinheiro. Ela vai delegar a pessoas que tivessem posses, interesses, né, afinco, e iniciar essa população e essa colonização. Enfim... A capitania da Bahia não tinha essa configuração que tinha hoje, né? O estado da Bahia é gigante, antes era muito menor. E dentro da capitania da Bahia de Todos os Santos vai ter uma seis-maria, mais para o interior, que vai ser no futuro Feira de Santana, né? Quem vai receber essa capitania é um cara muito importante na história da Bahia, que quase ninguém sabe quem é, nem estuda, que é a família Guedes e Brito. Guedes e Brito vai receber essa capitania, a capitania de Tocós, né? E aí, Feira nasce de uma capitania, de uma criação de gado. Feira sempre vai ter uma história relacionada ao gado. Impressionante como o gado vai dar certo em Feira e dá certo até hoje. Se você está ouvindo aqui a gente, tem sonhos de ter um comércio, tem sonhos de ter uma autonomia, de ter uma profissão autônoma liberal, Feira de Santana é um lugar certo. Feira de Santana arrecada muito dinheiro, Lara, por causa do gado, os lugares que tem... produção de gado de corte, gado de leite, e no entorno de Feira de Santana gira um capital absurdo. Por isso que Priscila foi convocada para ir para lá. E várias empresas de Salvador têm filiais lá e do Brasil inteiro. Então Feira de Santana nasce pequeno, nasce de uma capitania hereditária, de uma seis-maria, melhor dizendo, de uma criação de gado e de farinha. A farinha sempre foi o nosso sustento, Lara, sempre. A farinha é o pão do povo. E impressionante como a farinha não tem nutrientes. Como é que a gente conseguia se manter de pé, se alimentando basicamente de carne seca e farinha a vida inteira? Por isso que o nosso tamanho sempre foi mais reduzido, né? A nossa população. Hoje que a gente teve um aumento, né? No tamanho da população baiana, nordestina, brasileira, né? Devido à nossa alimentação ser parca, de ter poucos nutrientes. Então, Feira nasce daí, de uma seis-maria. Mais tarde,
Feira de Santana vai se tornar uma fazenda. A gente tem o nome do casal que vai receber essa fazenda. Você sabe como era o nome da fazenda de Feira de Santana? Olhos d'Água de Santana. De Santana é Santa Ana. Não é o sobrenome Santana. É de Santa Ana. A gente era muito devoto, né? Boa parte da população brasileira. E Ana Brandão vai receber essa fazenda junto com seu marido Manuel. E essa fazenda, Olhos d'Água de Santana, vai produzir gado, né? Vai continuar o que Guedes e Brito estava fazendo, né? E ela é um pouso. Você sabe o que é um pouso? Não. Pouso é um lugar de parada. Era um lugar que só tinha uma fazenda, era uma população mínima possível, praticamente uma família morava lá, só que eles começam a receber muito viajante. O que as pessoas iam fazer em Feira de Santana? Será que os ouvintes têm ideia? O que as pessoas iam fazer em Feira de Santana? Feira de Santana era um lugar de passagem. Ninguém ia para Feira de Santana para visitar. Feira de Santana não era um lugar para fazer visitação, até porque não tinha turismo nessa época, Lara. Turismo é uma coisa recente. Turismo que você trabalha é produto da Revolução Industrial, da modernidade. Nunca o ser humano se predispôs a fazer turismo. É uma palavra que não existe. É fruto do capitalismo, é fruto do século XX. Nunca existiu a palavra turismo. Então, o que é que acontece? As pessoas paravam em feira para abastecer de água. Lá é rico em Olhos d'Água, né? Até o nome da fazenda era Olhos d'Água de Santana. E lá as pessoas paravam para ir para Cachoeira. O grande povoado entre Salvador e o seu interior era Cachoeira, né? A vila de Nossa Senhora da Cachoeira. Era muito movimentada porque Cachoeira tem a saída do Rio Paraguaçu e ela que vai abastecer Salvador. Se você morasse no interior, se você fosse de qualquer lugar do sertão da Bahia, você produzia farinha, você produzia gado, você produzia couro, enfim, o que você produzisse, sua mercadoria tinha que ir até Cachoeira, e de Cachoeira você pegava seu saveiro, ou você contratava algum saveiro, ou vendia para alguém que tivesse saveiro, e aí abastecia Salvador. Salvador não era uma cidade que conseguia produzir tudo o que consumia. Salvador era uma cidade metropolitana. Então, feira era o grande entreposto da Bahia em relação a Salvador. Era a feira que abastecia Salvador. E Feira de Santana nasce, ganha importância, ganha pujança, sendo essa ligação entre quem está saindo de Salvador e vai para Cachoeira. Tanto é que Feira de Santana, eu vou falar uma coisa aqui que muita gente não sabe, vai se assustar, até quem é de feira. Feira de Santana pertenceu a Cachoeira. Cachoeira era tão grande, tão importante, que durante muito tempo Feira de Santana pertence a Cachoeira. E aí só mais tarde que Feira de Santana vai se transformar em vila. Primeiro em vila, né? E depois em cidade, né? Ela vai conseguir a chancela de cidade. Então Feira de Santana, por ser um entreposto, começa a crescer. E aí, quando o tempo passa, além de ser um entreposto, receber muitos viajantes que dormiam em feira para chegar em Cachoeira, que viajavam do Alto do Sertão, do Nordeste para ir para Cachoeira, todos paravam em Feira de Santana, invariavelmente. E aí o que vai acontecer? Qual é o outro grande boom de Feira de Santana? É o gado. Não sei se os ouvintes aqui que estão aqui prestigiando a gente sabem, mas a grande feira de gado da história da Bahia, a primeira, a primordial, onde tudo começou, é a Feira de Capuame. Acho que os ouvintes não devem conhecer essa feira. A antiga Feira de Capuame fica onde hoje é Dias d'Ávila. Então, se você tivesse produção de gado, se você tivesse produção de leite, você ia vender sua carne, você ia vender seu miúdo, você ia vender seu couro lá em Capuame, lá onde hoje é Dias d'Ávila. O que vai acontecer? Dias d'Ávila vai começar a perder sua importância. E aí Feira de Santana começa a substituir Dias d'Ávila como a grande feira de gado da Bahia. Então, ela começa a ser pujante, ela começa a crescer populacionalmente, sendo, primeiramente, um pouso para os viajantes e depois uma feira de gado. Ela vai atrair muita gente que vai sair do sertão para comercializar gado, e tudo vai girar em torno daquela feira de gado que vai se dar entre segunda e terça-feira da semana, só esses 2 dias. E lá vai ter o campo de gado que vai ser super famoso.
Então Feira de Santana começa a construir suas... Mas era a venda de gado ou de carne? Aí você vende ou a novilha, ou a carne. Geralmente o gado ou gordo já, ou o gado novilha, que você compra ele pequenininho, engorda e ganha dinheiro em cima do que ele engordou. Até hoje tem essa prática aqui muito desenvolvida na Bahia, e ainda a Feira de Santana continua sendo uma das principais atividades econômicas de feira, continua sendo o gado, apesar de Feira de Santana ter indústria, ter uma produção que, Lara, as capitais do Nordeste, não sei se tem a produção industrial que Feira de Santana tem. Feira de Santana tem um produto interno bruto muito grande, né? Feira de Santana tem um potencial industrial muito grande, né? Tem uma arrecadação muito significativa, e é uma cidade que cresce cada vez mais. E nasce do nada. E nasce sendo uma fazenda, né, de Ana Brandão e seu marido. E aí, depois a gente continua nesse desenrolar cronológico de Feira de Santana. Eu queria destacar aqui, primeiro, 2 personagens populares. Eles, por si só, Lara, já fazem parte do turismo de Feira de Santana. Quem está ouvindo a gente aqui e se interessa por história, se interessa pela cultura da Bahia, se interessa pelo processo de independência da Bahia, tem muitos apaixonados por isso no nosso território. Feira de Santana é primordial para você entender isso, porque a gente tem uma personagem riquíssima que nasceu em Feira de Santana. É talvez a personagem mais emblemática das lutas de independência da Bahia em 1822, no 2 de julho, que é a Maria Quitéria. Maria Quitéria é filha de Feira de Santana. Maria Quitéria Feira de Santana, ela hoje tem um tamanho pungente, ela é grande, ela terminou englobando vários distritos, mas quando ela nasce, ela tem a fazenda Olhos d'Água, que era de Ana Brandão. Tem alguns documentos que chamam de Ana Brandoa, viu? Mas é um erro gráfico desses documentos históricos, é Ana Brandão. E tem um outro distrito de Feira de Santana, mais ao norte, que é São José das Itapororocas. São José das Itapororocas é onde nasce a personagem, a mulher talvez mais emblemática da história da Bahia, que é Maria Quitéria. Maria Quitéria é um personagem que cada vez mais está transpondo a barreira regional da Bahia e está se tornando uma personagem nacional. Para quem está ouvindo a gente aqui agora, hoje ela é a patrona do Exército Brasileiro. A figura feminina mais importante do Exército Brasileiro é Maria Quitéria, que nasceu em São José das Itapororocas, que pertence à Feira de Santana. Então, vamos falar um pouquinho da história de Maria Quitéria, que por si só é um potencial turístico enorme. Quem não quer conhecer a fazenda que Maria Quitéria nasceu? Quem não quer estar no distrito que ela teve? Quem não queria ver a casa onde ela nasceu, se a gente conseguisse preservar isso, né? Isso é de um potencial fabuloso. Maria Quitéria nasce numa fazenda, ela era filha de um português, né? E a mãe dela morre muito cedo, ela se torna órfã, né? E o pai dela se casa de novo. E a segunda companheira do pai dela morre também, né? Assim, o pai vai perder 2 companheiras, né? De uma maneira bem próxima, né? Em um tempo bem próximo. A terceira companheira, né? A madrasta de Maria Quitéria, mantém um relacionamento mais duradouro, né? Vai ter alguns filhos. E Maria Quitéria cresce naquele ambiente rural. Ela começa a aprender a montar em cavalo, a lidar com boi. Ela nasce numa fazenda, sobe em árvore, né? E eis que, de repente, o contexto em que Maria Quitéria vive vai se transformar. O Brasil, que era uma colônia de Portugal, uma extensão de Portugal, vai passar pelo processo de independência. O que é que vai acontecer? A vinda da família real vai vir para a Bahia, para o Rio de Janeiro, primeiro passa na Bahia, e isso vai começar a mudar a configuração do Brasil. O Brasil cada vez mais vai se tornar quase que uma metrópole, né? Várias instituições que tinham em Portugal vai ser transferida para o Rio de Janeiro, a gente vai ter a abertura dos portos, uma série de modificações vai acontecer. E os portugueses que não vieram para o Brasil nunca vão engolir esse fato da família real ter vindo para cá, ter fugido de Napoleão e ter deixado eles lá. Então, depois de 12 anos, os portugueses vão fazer uma revolução do Porto, exigindo o retorno da família real e exigindo que o Brasil fechasse seus portos e perdessem todas as regalias que ele tinha ganho. E os brasileiros não vão aceitar isso, né? A partir do momento que você passa a ter um olho, você não admite mais ser cego. A partir do momento que você passa a enxergar, e a gente vai começar a adentrar
num processo de independência. Só que, Lara, como é que a gente vai fazer independência se a gente não era um país, se a gente não tinha um exército próprio? Vai ser difícil a gente agimentar, a gente conseguir pessoas, organizar um exército em tempo hábil para bater de frente com Portugal. E aí o que é que vai acontecer? A gente vai destacar algumas pessoas para viajar pelos interiores da Bahia para tentar trazer voluntários. Ei, você aí que mora na fazenda tal, você não está afim de lutar na nossa independência? A gente quer lutar pela separação de Portugal. Muitos se recusavam, porque era uma utopia. A gente nasceu já com o Brasil construído e acha que sempre foi assim. Mas você falar em Brasil naquela época era loucura. Esse cara tá ficando doido, que é Brasil? Se eu sempre fui Portugal, meu Deus. Eu passei 300 anos da minha vida sendo Portugal, esse cara tá inventando que agora eu posso ser um outro país separado do meu país, que é Portugal. Então, muitos não quiseram fazer parte dessa batalha. Um dos funcionários vai passar pela fazenda do pai de Maria Quitéria, lá em São José das Itapororocas, pedindo escravizados, né? O senhor tem algum escravizado que possa lutar no nosso batalhão voluntário para que a Bahia se torne independente desse jugo português? E o pai dela fala que não. Ele não tem nenhum escravo, ele depende daquilo ali, ele tem uma criação de gado. E depois ele pergunta se algum filho pode adentrar nesse batalhão que vai lutar em Cachoeira, que é próximo de Feira. E aí ele fala, não, nenhum filho meu vai lutar, não. E aí Maria Quitéria ouviu aquilo calada, e aí foi para casa da irmã. E aí chegando na casa da irmã, ela fala dos anseios dela. Eu quero muito participar dessa luta pela independência, eu não quero levar a minha vida aqui, eu quero ser útil, eu quero participar. E a irmã trama com ela uma saída. Qual é a saída? Ela vai usar uma roupa masculina. Não tinha mulher no exército, isso é uma coisa moderna, né? E aí ela vai usar uma roupa masculina, vai pegar do cunhado dela, né? Do marido da irmã dela, Medeiros. E ela vai se mandar para Cachoeira. E lá ela vai fazer parte de um batalhão de voluntários da pátria, que entrou para a história com uma alcunha, com um apelido muito engraçado, que é o Batalhão dos Periquitos. Que eles usavam um fardamento que lembra muito um periquito. E aí ela vai ser descoberta ao longo do tempo, né? Lá vai saber que ela é uma figura feminina. Ela vai mudar a sua vestimenta, ela vai passar a usar um saiote, né? Mas quando descobriram que era ela uma mulher, houve resistência, houve problema? Nada é unanimidade na história. Vai ter resistência de alguns, com certeza. A gente está vivendo no século XIX, a gente é machista no século XXI, imagine no século XIX. Mas ela vai ser aceita, ela vai ser considerada... Porque ela lutou com bravura, né? Então ela vai ser considerada... Representou. Ela vai ser considerada uma boa guerreira e vai participar de alguns feitos emblemáticos na história da independência da Bahia. Ela vinha lutar na Pituba. A Pituba hoje, que é um bairro, era um lugar afastado, era mato puro. E ela vai conseguir fazer alguns prisioneiros portugueses na Pituba. Ela vai lutar em Itapuã, ela vai lutar na Conceição, ela vai ter esse destacamento. E volta como heroína, né? É um símbolo que todo exército que está nascendo, todo país que está nascendo precisa de um símbolo daquele. Qual foi a reação do pai? Quando não entregou nenhum filho e viu que a filha se mandou. O pai dela não aceita, né? O pai dela, a mentalidade, né? Uma pessoa que, naquela época, do interior, São José das Itapororocas, a historiografia fala que ele nunca perdoou. Fala-se de um documento que ele tinha escrito, né? Se desculpando com ela, mas a gente nunca viu esse documento, né? Ela depois não vai mais morar com o pai dela, né? Ela vai... ter um filho, vai se relacionar com o soldado. E a historiografia fala, alguns historiadores falam e relatam que ela esteve no Rio de Janeiro, ela foi recebida por Dom Pedro I. A gente tem alguns relatos, né, de uma tutora dos filhos de Dom Pedro I, né, de uma inglesa, Maria Graham, falando daquela figura que teve lá, né, com traços indígenas, né, que veio da Bahia e que ela foi condecorada por Dom Pedro I. Volta para a Bahia, passa a morar em Salvador e não tem uma vida digna, né? Ela passa a ter uma vida difícil com sua filha, passa a perder boa parte da visão e morre 30 e poucos anos depois da Guerra de Independência. E ela está enterrada numa igreja aqui de Salvador, na igreja de Santana. A igreja de Santana, para quem está ouvindo a gente, fica em Nazaré, né? É uma igreja bonita, para quem sai da Baixa de Sapateiro e sobe para pegar Fonte Nova, para pegar
o metrô ali, tem aquela igreja de Santana e lá tem os restos mortais de Maria Quitéria. Seria mais um potencial turístico de Salvador, mais um potencial turístico de Feira de Santana. Esse tema, ele é tão fascinante que eu fui convidado pela revista mais significativa do Brasil de história para apresentar esse tema, né? A revista da editora Abril, que é Aventuras na História. Eles me chamaram há 1 ano e meio para trazer um tema sobre a independência da Bahia. E eu levei a história de Maria Quitéria. E foi muito significativo, foi muito bacana esse programa que a gente fez lá. Enfim, vamos começar falando de personagens mais populares, né? Tem um outro personagem. Deixa eu só situar as pessoas aqui. A gente está conversando hoje com o professor Murilo Melo e ele tá aqui contando pra gente a história de Feira de Santana. Vou lhe dar mais 5 minutos pra gente ir pro intervalo e na volta você completa. Beleza. Bom, antes da gente trazer personagens, digamos que mais elitizados da história de Feira, eu quero trazer mais personagens populares, né? Além de Maria Quitéria, que é uma personagem que Feira poderia explorar bastante, é um potencial turístico sem tamanho. Tem outro personagem que é Lucas da Feira. Não sei se vocês já ouviram falar em Lucas da Feira. É um outro tema que tem um engajamento fantástico no Nordeste e no Brasil, que é o cangaço. O cangaço é um tema que todo mundo se interessa. Eu já fiz alguns programas com um amigo, um grande pesquisador, Robério. Robério tem um canal fabuloso do cangaço, né? O Cangaço na Literatura. E ele tem um séquito de seguidores. O Roberto tem milhares de seguidores. E aí os programas que a gente faz bomba, né? No YouTube, a gente já fez no Instagram também. E dentro desses temas que o Roberto traz, que são as figuras mais conhecidas, Lampião, né? Curisco, Maria Bonita, Dadá, tem, eu vou dizer aqui, o pré-cangaço. E o pré-cangaço, talvez um dos primeiros cangaceiros da história do Brasil e da Bahia de Feira de Santana, é Lucas da Feira. Lucas da Feira é um personagem muito polêmico, é um personagem popular, que a gente não vai dar a nossa definição aqui de Lucas da Feira, as pessoas vão concluir. É o que vocês acham de Lucas da Feira. Eu vou fazer o meu papel que eu faço como professor. Eu deixo que o meu aluno apresente as duas versões e ele escolhe a que for melhor para ele, né? Que ele concordar. Lucas da Feira é um sujeito de Feira de Santana, negro, né? Que sofreu todos os preconceitos da vida, escravizado, né? Nasceu num lugar de Feira. Feira tem vários distritos. Ele não nasce onde Maria Quitéria nasceu, nem nasce onde Ana Brandão tinha sua fazenda. Ele nasce num lugar chamado Saco do Limão, que era bem pobre. E aí ele vai até a cidade e começa a trabalhar com carpina. Na carpina ele começa a fazer santos, trabalhar com madeira, né? Enfim, fazer objetos para vender. E Lucas da Feira nunca aceitou aquela condição, né, de ser escravizado, do preconceito. E Lucas da Feira começa a movimentar um bando que se põe contra o sistema, né? Ele começa, dizem alguns historiadores, que ele chegou a ter 30 membros no seu bando e começa a viver de assaltos, começa a viver de pilhagem, começa a viver escondido. E ele começa a causar um mal-estar, um medo, um temor na população de Feira de Santana. Ele começa a ser mal visto por muitos. Outros, naquela época, eu tenho certeza que não. Outros já reconheciam, talvez, Lucas da Feira como um herói. Um homem que se colocou contra o sistema, um homem que teve coragem de lutar contra a sua situação, né? Enfim. Então, Lucas da Feira vai viver muito tempo escondido em grutas, né? Fora de Feira de Santana, vivendo desse saque de animais, desse saque de gado, né? Incomodando as autoridades, incomodando a elite, até que ele vai ser traído. Ele vai tomar um tiro no braço, né? Vai ter um braço amputado e Lucas da Feira vai a julgamento. E nisso a gente não tinha a internet, a gente não tinha televisão, a gente não tinha rádio, mas a notícia corria. E a notícia de Lucas da Feira chega em Salvador. Salvador começa a abrir os olhos para esse personagem que está fazendo esse rebuliço naquela região do sertão. O Rio de Janeiro passa a ouvir falar de Lucas da Feira. Dom Pedro II, que é o filho de Dom Pedro I, que era o imperador até então, ouve falar de Lucas da Feira e ele começa a se tornar um personagem nacional. Nesse pré-cangaço, a gente não pode considerar Lucas da Feira um cangaceiro, mas ele já tinha algumas características de cangaço, sim. E aí Lucas da Feira virá a Salvador, né? Vai ser julgado, condenado, preso, né? Anteriormente. Aí a historiografia se divide, né? Tem historiadores que falam que ele ficou preso
no Forte São Marcelo, já tem historiadores que falam que não, ele ficou em outra prisão em Salvador, e ele vai pra feira, se organiza lá um cadafalso, né? Uma forca, e ele vai ser assassinado em praça pública, e a população, como é de praxe, vai aplaudir, vai comemorar, vai soltar fogos, né? Mas dizem a historiografia, isso não é confirmado, que Dom Pedro II era tão curioso em relação a esse personagem que ele vai querer uma visita de Lucas da Feira, escondida. A gente não tem nenhum material que comprove isso, que ele vai até o Rio de Janeiro para Dom Pedro conhecer esse personagem que causou tanto rebuliço aqui na Bahia, né? Quem é esse cara aí? E aí, Lucas da Feira vai ser enterrado num lugar que a gente não sabe, né? Exatamente onde ele foi, certamente próximo à igreja, né? Do lado de fora da igreja. Dentro da igreja só era enterrado as pessoas que tinham uma condição financeira melhor. Quanto melhor era a sua condição financeira, mais perto do altar você ficava, né? Então, em Lucas, por ser essa persona não grata pela elite, ele vai ser enterrado do lado de fora, né? Com certeza bem afastado do altar. Inclusive, vai ter uma revolta em Salvador muito interessante, que é a cemiterada, que gira em torno disso daí. A gente mudando a cultura de enterro em Salvador, isso vai gerar um desgaste da população soteropolitana, e a gente vai ter um grande evento chamado a cemiterada. Então, Lucas da Feira é um grande personagem que está sendo resgatado hoje. Feira de Santana tem memórias, Feira de Santana tem história, Feira de Santana está cada vez mais cuidando do seu patrimônio, não tinha uma praxe tão desenvolvida para isso, isso é uma coisa recente. Feira de Santana tem centros de pesquisa, Feira de Santana tem museu, Feira de Santana tem produção de cinema, produção de documentário, e foi feito recentemente um julgamento de Lucas da Feira, um júri simulado dele, com alguns estudantes, e ele foi absolvido, né? Hoje, o entendimento que se tem no século XXI desse personagem é outro. Será que Lucas da Feira era realmente um bandido? Ou será que ele era um herói da resistência? Então fica aí essa dúvida. Como se tem essa dúvida em relação ao cangaço, né? O cangaço é visto como uma grande maioria como bandoleiros, como bandidos, né? Como pessoas violentas, mas tem algumas pessoas que trazem esse ponto de interrogação, que é o caso de um outro baiano, né? Glauber Rocha. Glauber Rocha traz esse ponto de interrogação pra gente nos seus filmes, né? Ele vai trazer Deus e o Diabo na Terra do Sol, que ele trata Curisto com outro olhar. Será que Curisto é um bandido, simples bandido, ou é um cara que resistiu ao sistema? Então tem essa discussão em relação a esses personagens tão complexos da nossa história. Muito bom, professor Murilo Melo aqui conversando com a gente. Só para esclarecer, os dados trazidos pelos professores que visitam aqui a nossa rádio são dados históricos, né? Dados de bibliografias, dados de conteúdos escritos que eles estudam. Então aqui são relatos de fatos e dados pelos professores, e as conclusões são tiradas individualmente. Então, se Lucas é um bandido ou um herói, é uma interpretação de cada um. E o professor começou a fala dele sobre Lucas da Feira exatamente dizendo que ele faria como em sala de aula. Ele daria ao ouvinte a oportunidade de concluir, de acordo com a ideia do que ele disse, quem era Lucas da Feira. Então, fica a critério de cada um entender quem foi Lucas da Feira. A gente vai continuar essa história depois do intervalo comercial. Professor Murilo Melo contando pra gente aqui a história de Feira de Santana. A gente volta já já. O Metrópole Turismo e Conexões volta já. Não perca seu lugar nesse voo. A rádio da cidade, Metrópole FM. Azul, tudo azul, eu e você. E aí, meu povo da metrópole, eu me chamo Meli, sou cantora de Ritmo e Blues daqui de Salvador e queria te convidar para dividir um momento muito especial comigo na sexta-feira, dia 16 de dezembro, a partir das 19 horas, lá no Sesc Pelourinho. Eu convido ao palco Lazo Matumbi, um artista referência para mim. Qualquer informação é só entrar nas minhas redes sociais, atendo por Oficial MELLY em todas elas, Oficial Meli, e os ingressos estão à venda no Simpla. É isso, beijão, te espero. Chega mais perto de mim, eu gosto da tua pele. Voe com os aviões mais modernos e sustentáveis e conecte-se a mais de 35 destinos europeus com a Air Europa. 2 frequências semanais com voos diretos de Salvador a Madrid, a partir de 21 de dezembro. Acesse nosso site aereuropa.com ou consulte seu agente de viagens. Parcelamento em até 10 vezes sem juros. Air Europa, você decide.
Chegou o Natal Promocional Múltipla. Aqui sua nota em concurso vale desconto até 30 de dezembro. Trazendo a sua nota de qualquer prova objetiva, em concursos públicos transformamos essa nota em desconto para você utilizar em um de nossos cursos preparatórios. Para informações, acesse multipla.com.br e leia o regulamento ou através do WhatsApp 71991145837. Natal Promocional Múltipla. Você aprovado em 2023. Consulte condições. Já começou a promoção fim de ano Atacarejo. Aproveite! Charque ponto de agulha o quilo, R$ 32,90. Ave especial e Mauricéia temperada o quilo, R$ 14,98. Óleo de soja lisa 900 ml, R$ 7,89. Espaguete Imperador 500 gramas, R$ 2,79. Flocão de milho Ecobon 500 gramas, R$ 1,49. Leite integral Betânia 200 gramas, R$ 5,59. Desodorante aerosol Rexona 200 ml, R$ 11,90. Desinfetante Bac-T 2 litros, R$ 6,58. Fim de ano campeão? Atacarejo. Tá sabendo da novidade? O Senac está com matrículas abertas para os cursos com início em 2023. Escolha entre várias opções em áreas como gastronomia, beleza, TI, comércio, moda, turismo, saúde e muito mais. É a sua grande chance de começar o ano com o pé direito, com a qualidade padrão Senac que você já conhece. Acesse o site cursos.ba.senac.br e conheça todas as vantagens em ser aluno Senac. Neste Natal, o Salvador Norte e o Salvador Shopping se juntaram para trazer uma decoração alegre de Toy Story para toda a família num circuito natalino inédito, com muita alegria, brinquedos e muitas atrações. Até 25 de dezembro, você pode aproveitar para se divertir nas decorações especiais nos 2 shoppings. No Salvador Norte tem espaços instagramáveis e no Salvador, muita diversão com um parque temático. Esperamos você, Salvador Norte, Salvador Shopping. Juntos, celebrando a magia do Natal. Às vezes, a gente esquece a chave de casa, a carteira, o aniversário de casamento. Mas esquecer de tomar vacina contra a Covid, aí não dá. A primeira, segunda, terceira e quarta doses estão disponíveis e a 5ª dose já foi liberada para imunossuprimidos. Confira a documentação necessária e os locais de vacinação no site saude.salvador.ba.gov.br. E vê se não esquece de tomar sua dose, viu? Prefeitura de Salvador. Todo mundo sabe que a ITS Brasil é a melhor internet e tem os melhores planos residenciais e empresariais. ITS Brasil é a internet para você e sua empresa. São diversos planos, todos com estabilidade, segurança e velocidade. ITS, líder em fornecimento de internet. Contrate itsbrasil.net ou ligue para 71 3402 0800. ITS Brasil, excelência em internet. Brisa, sol, terra e mar te esperam na costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all-inclusive pertinho de você. A costa do Sauípe é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade. A rádio da cidade, Metrópole FM. Voltamos com o Metrópole Turismo e Conexões com Lara Kertes. Embarque autorizado. 10h43, Lara. Voltamos. Hoje o nosso bate-papo aqui é com o professor Murilo Melo e ele está aqui contando história da cidade de Feira de Santana. Vamos concluir aí, professor? Vamos lá, Lara, vamos lá. A gente trouxe 2 personagens, né, nos últimos minutos, bastante interessantes, punjantes, que é Maria Quitéria e que é Lucas da Feira, né? Concluindo aqui, respondendo algumas mensagens das pessoas que estão interagindo com a gente não fez em nenhum momento, né? Pode ver depois o material, vai ficar gravado aqui. A gente não fez nenhuma defesa de Lucas da Feira, não. Ouçam direitinho aí, voltem quando vocês puderem. A gente colocou os fatos, né? E cabe cada um ter o direito e a liberdade de interpretar, né? A gente ainda vive num Estado democrático de direito, né? Ainda bem, né? Então, tá aí. A gente nunca, nenhuma fala minha, a gente defendeu cangaceiro
nem roubo, nem bandoleiro, né? Mas faz parte da história. A história tem que ser trazida, né? Tudo que aconteceu faz parte da história. E as interpretações são subjetivas e são pessoais. A gente vive, como eu digo, num Estado democrático. Bom, a gente trouxe 2 personagens emblemáticos, fortíssimos. Eu queria trazer algumas pessoas importantes que ajudaram a construir Feira de Santana. Como é que um lugar no sertão, na porta de entrada para o sertão, no Agreste, um lugar que, se você olhar, tinha tudo para não dar certo, mas vai ser essa pujança, né? São pessoas que são fundamentais para isso, né? A gente trouxe algumas pessoas populares, mas eu quero trazer algumas pessoas, alguns comerciantes, alguns empresários, alguns políticos que foram decisivos para que Feira se constituísse como essa potência econômica, essa potência social, essa potência política do estado da Bahia, né? E do Nordeste, né? Do Brasil. Feira é talvez o principal entroncamento rodoviário do Brasil. As principais estradas do Brasil passam por Feira de Santana. E como é que Feira de Santana vai dar esse boom ao longo da história, né? Pelo seu povo, pela sua gente, e tem pessoas que terminam se destacando. Eu queria destacar aqui, no início do século XX, no final do século XIX, a gente vai ter um comerciante. Feira tem um tino para o comércio absurdo, né? Que é Agostinho Froz da Mota. Agostinho Froz da Mota é um personagem muito importante, um comerciante que é de Feira de Santana, né? Ele vai se tornar uma das figuras mais significativas de Feira na sua construção histórica. Ele vai viajar certa vez para a Alemanha, vai ver um casarão em uma das cidades da Alemanha e vai trazer a planta para Feira de Santana e vai construir o seu casarão, que está lá até hoje, o casarão Froz da Mota. Então, Froz da Mota seria um dos personagens mais importantes da história de Feira, da construção de Feira, né? Peripasso a Froz da Mota, a gente vai ter contemporâneo a ele, no início do século XX, outro personagem muito importante que é Bernardino Bahia. Bernardino Bahia é um cara muito significativo, né? Vai ser intendente de Feira de Santana, vai fazer várias reformas, né? Vai trazer ensino público, como Froz da Mota vai trazer também, né? Então são 2 personagens que Feira deve muito a ele, né? E eles devem muito à Feira também, né? Sem Feira de Santana, sem sua gente, eles não teriam construído tudo isso. São personagens emblemáticos, né? São nomes de colégio, de ruas em Feira de Santana, né? É o Casarão, Froz da Mota, né? Bernardino Bahia. Mais tarde, durante o século XX, a gente vai ter outros personagens significativos na história de Feira de Santana, que é João Maurinho Falcão, né? João Maurinho Falcão é muito importante, é um dos maiores empresários de Feira de Santana e da Bahia, na segunda metade, né? Na segunda metade do século XX, um pouquinho antes, João Maurinho Falcão vai ter um destaque na Bahia inteira, né? Com o seu comércio, né? Com o que ele vai lidar. Feira vai crescer bastante, né? A partir com o que ele mexe, né? E ele vai ser importante para a industrialização de Feira. Tem o filho dele, né? De João Falcão, que é um personagem lendário da história da Bahia, que é o próprio João Falcão, jornalista, né? Vai militar no Partido Comunista, é uma grande figura, João Falcão, daqui da Bahia, vai ter livros célebres, né? Editados aqui na Bahia, e vai morrer em 2011 o filho dele, João Falcão, né? Que eu tive até o prazer de ter alguns amigos em comum, né? João Falcão é uma grande figura, né? Filho do grande João Maurinho Falcão. Além disso, a gente tem alguns intendentes, alguns prefeitos, já não são mais intendentes a partir dessa época, que são importantes, como o João Durval. A gente não poderia encerrar aqui o nosso bate-papo sem falar do governo que ele faz para a Feira de Santana. Ele vai trazer um crescimento industrial para a Feira de Santana. João Durval vai se configurar como um nome importante, né, para a modernização de Feira, né? Vai ter um investimento industrial a partir de João Durval. João Durval é de Feira de Santana. A família dele ele é de Feira de Santana e depois vem para Salvador, né? Vai se candidatar ao governo da Bahia, vai perder, vai se tornar também governador da Bahia, enfim. É um nome muito importante, senador da Bahia, né? João Durval é de Feira. Feira tem alguns nomes interessantes. E quem não nasceu em Feira, tomou Feira emprestada como um cineasta. A gente tem o cineasta de Riachão do Jacuípe, que é muito perto de Feira, o Ney São Paulo.
O Ney São Paulo é um grande cineasta, vai morrer muito cedo, né? 40 e poucos anos. Ele vai registrar feira, tem filmes sobre Feira de Santana que a gente está cuidando disso, né? Alguns arquivos de Feira de Santana estão trabalhando essas imagens feitas por Onei. Se você for no YouTube, você vai achar essas imagens, né? Feira teve um grande historiador brasilianista. Quem está ouvindo a gente aqui, o professor, que nome é esse aí, brasilianista? Que é um americano. Um americano vai sair dos Estados Unidos e vai estudar a história de Feira de Santana, que é Popino. Popino vai ser muito importante, um referencial para quem quiser escrever um livro sobre Feira de Santana, vai com certeza usar as fontes de Popino. Popino vai escrever o livro Feira de Santana para os seus estudos acadêmicos, né, para a sua dissertação, que vai ser publicado. Vai ter um nome de rua, né, com o nome dele, Popino. Os filhos dele não sabiam. Feira de Santana vai levar essa notícia para os filhos dele que estão nos Estados Unidos. Eles vão ser tomados por emoção, né, saber que o pai dele é lembrado até hoje em Feira de Santana, né? Enfim, era uma outra historiografia que se fazia quando Popino fez história. Hoje a gente tem outras abordagens, hoje a gente pega outros temas, mas não tem como a gente tirar a importância de Popino como referência historiográfica para Feira de Santana. Tem alguns pontos que eu queria destacar de Feira de Santana, como o Colégio Santanópolis. O Colégio Santanópolis é uma referência na historiografia, na memória de Feira de Santana. Não existe mais, né? Foi fechado em 84. Vai durar um bom tempo. Eu vi relatos, pesquisei de pessoas que estudaram nesse colégio de maneira saudosa, né? De passagens de alunos que subiam em árvore para recitar poesias sobre liberdade. Enfim, o Colégio Santanópolis faz parte da memória de Feira, né? Como o casarão de Ana Brandão, onde ela morou, faz parte de Feira de Santana. Como Feira hoje tem um museu, que é um lugar interessante para a gente visitar, se a gente for dar um passeio em Feira. A gente tem observatório em Feira de Santana, a gente tem Antares, que a gente consegue também ver os astros a partir de Antares. Então, Feira de Santana tem um potencial turístico bacana. Quem gosta de comprar, não existe o turismo certo nem o turismo errado. Você que faz seu turismo. Se você vai para Feira de Santana querer ver história, massa. Eu vou com você. Mas se você quiser ir para Feira de Santana para comprar, não tem nada de errado nisso. Você pode ir no Feiraguai, é um potencial turístico. Eu conheço muito amigo que vai lá, passeia, dá uma volta, traz novidade, né? Eu já tive, né? Já tive no Feiraguai. Feira parada obrigatória. Para quem está saindo de Salvador de carro, é impossível você ir para o sul da Bahia, você ir para a Chapada Diamantina. Eu me lembro que eu passei minha infância indo para Vitória da Conquista. E todas as vezes que eu ia de carro, meus tios diziam, tem que passar por Feira antes de 7 horas da manhã. Aí eu dizia, tio, por que tem que passar? Porque às 7 horas os caminhões saem de Feira. Exato. E aí a estrada fica mais movimentada. Então tem que passar por Feira antes de 7. Essa sempre foi um registro que meus tios faziam. Que massa, essa memória afetiva, bem legal de infância. E continua sendo assim. Eu, quando viajo, gosto de muito para Chapada. E para a região, para onde eu quero ir, eu tenho que passar por Feira. Se eu for para Chapada, se eu for para Barra Grande, se eu for para o sul da Bahia, eu tenho que passar por Feira de Santana se eu não pegar ferry-boat para ir para o sul da Bahia. Então, ela é parada obrigatória, passar por Feira de Santana. Se você quiser ir para o Sertão, se você quiser ir para Riachão do Jacuípe, Caldas do Jorro, Santa Bárbara, Feira de Santana é uma passagem obrigatória, é o principal entroncamento da Bahia do Brasil. Uma cidade que tem um potencial riquíssimo. Professor, veja se a gente pode fazer a seguinte conclusão. Se a Bahia estivesse em qualquer outro continente, talvez Feira de Santana seria um destino histórico, cultural grandioso, de alto nível de visitação e tudo mais. Mas como estamos em um país onde a educação nunca foi uma prioridade, a história não é tratada com a importância como ela deveria ser. E por conta disso, os espaços e as memórias, elas não são tratadas com a importância que elas deveriam ter. Então, por isso, Feira de Santana, assim como Cachoeira, assim como Santa Amaro, assim como tantos destinos do nosso estado, elas não têm o potencial turístico que deveriam ter, não por falta de história, mas por falta de interesse da população e por falta de investimento público e privado. É isso? Perfeita. Brilhante, lúcida. Porque a gente viaja à Europa, por exemplo, toda cidadezinha tem uma história e tem um lugar a ser visitado com todo cuidado, com sua placa, toda a história ali exposta e preservada. A Bahia, que é o ponto de partida desse país, e a gente está falando de Bahia porque estamos nela, que é o ponto de partida desse país, não prioriza isso. Por falta de educação no sentido literal, e por falta de interesse.
Porque o turismo não dá volta, porque o turismo, né? Então a gente não tem essa prioridade. Exatamente. De mostrar a nossa história. Não há interesse da população de conhecer a história do seu país, de conhecer a história da sua cidade. O nosso povo não foi criado com essa cultura de conhecer a sua história. Muito mais de valorizar a grama do vizinho. Né? A gente sai daqui para conhecer o Louvre, a gente sai daqui para conhecer, enfim, mas a gente não olha o que a gente tem aqui. Não olha o que né? a gente tem aqui. Então é muito triste tudo isso. Mas Mas é real. Dentro do que você traz, nós, né? Aqui eu, você, seu programa, principalmente, nós somos agentes históricos, né? O que seria agentes históricos? São pessoas que estão construindo a história. E você está fazendo sua parte. Você está abrindo espaço para que isso seja discutido. Quando isso foi discutido na Rádio Baiana? Será que a história de Feira de Santana já foi discutida na Rádio Baiana? Eu não me lembro, eu não vejo. Então esse espaço que você abre já é um pontapé, já mexe com o universo, já é um efeito borboleta. Pessoas que vão querer estudar história de Feira de Santana, com certeza vão recorrer a esse programa no YouTube que vai ficar lá como fonte. Então a nossa parte a gente vai fazendo, a gente vai debatendo, a gente vai construindo, né? A gente não consegue fazer tudo, mas o que nos tange, a gente está aqui dando a nossa contribuição, né? Com certeza. E antes de acabar, porque as coisas aqui acabam rápido, viu? Eu comecei ontem, eu não queria ir embora sem deixar um abraço para algumas pessoas de Feira, que nasceram em Feira, né? Alguns lugares da Bahia, ao longo da minha vida, me pegaram. E Feira de Santana é um dos lugares que fez isso comigo, né? A partir do nascimento dos meus filhos, eu comecei a me relacionar com mais pessoas, né? Pais de coleguinhas dos meus filhos de escola, e conheci muita gente de Feira de Santana, impressionante, né? A família Gomes, quero deixar aqui um abraço para Adriano, que é filho de Feira de Santana, grande médico aqui de Salvador, uma referência, sempre recebe a gente muito bem, né? Tem a sua rocinha lá, próximo à feira, que a gente sempre vai lá. A esposa dele é uma simpatia, Érica, é uma pessoa maravilhosa. Feira tá sempre no entorno da minha vida, né? Niltinho tem seus gados lá em Feira. Pai de Karina, uma pessoa muito querida de Marcelo. Então Feira de Santana faz parte hoje da minha vida. Eu tenho um carinho por Feira de Santana. Ela se aproximou. A gente nasce em um lugar, não por nossa escolha, mas os lugares que a gente vai se relacionar são frutos das nossas escolhas. E a vida sempre me leva à feira, né? Sempre eu tô em feira, curtindo um churrasquinho, montando a cavalo. Feira ainda tem, apesar de ser cada vez mais cosmopolita, ela é essa coisa dicotômica, ainda tem a coisa rural em Feira. É uma cidade organizada? Está se organizando, né? Feira tem um projeto urbanístico moderno, né? Recentemente, eu queria passar aqui sem falar de Dr. Brito, ainda bem que você falou isso. Dr. Brito é um engenheiro que vai ser muito importante, né? na construção da Avenida Rio Branco, na modernização de Feira. Feira é uma cidade que é complexa, ela tem um ar rural. Cresceu desordenado, que nem Salvador. Tem várias partes de Feira que são desordenadas, sim, está em processo de ordenação. Se a gente for lá agora, a gente vai ver obras rodoviárias bacanas foram construídas para tentar estaduais, federais ou municipais? Estaduais, algumas federais, né? A BR-324 não nasceu sendo federal, nasceu uma estrada que vai mudar a história de Feira. A BR-324 vai ligar Feira a Salvador, né? E vai até Balsas, que é uma cidade importante lá do Maranhão. E aqui é o grande polo de ligação Feira-Salvador. Quantas mercadorias vêm do Brasil pela BR-324, né? Então, Feira é muito importante. Pronto. Eu ainda tenho mais um tempo? Não, né? Tenho aqui algumas mensagens. Tem um ouvinte, Manuel, que diz assim: por favor, lembre ao entrevistado que em Feira de Santana mora o poeta, escultor sacro e cordelista Domingos Santeiro. Ele mantém um antiquário no distrito de São José. Cristiane Lopes diz que não conhece Feira, mas que gostaria. E Daniel, para concluir, diz assim: esse programa é riquíssimo. Fico aguardando as quartas-feiras para ouvir esses professores que vocês levam para nos ensinar. Que bacana. Muito bom. Professor, eu queria muito lhe agradecer por mais essa super aula de história, por mais essa oportunidade de dividir com a gente um pouquinho do seu conhecimento. Deixar aqui sempre o convite para que você volte a essa casa para ensinar sempre mais para a gente. E desejar a vocês, não sei se a gente se encontra ainda esse ano, um Feliz Natal, um ano novo cheio de paz e saúde junto dos seus. E que 2023 a gente possa estar aqui juntos, dividindo muito conhecimento e trazendo história para esse povo que precisa aprender, assim como eu. Lara, eu que agradeço o convite, a sua energia é sempre bacana, positiva, uma pessoa que investe na nossa cultura, na nossa memória. Você está fazendo
a sua história, minha amiga. Obrigada, Parabéns meu por amigo. tudo que você faz, viu? Joia. Desejo tudo em dobro para você, pros Amém. seus. E quem quiser tirar dúvida, eu tô Instagram. sempre disponível. Vá lá no Instagram, Murilo Melo com 2 L's, História. Pode perguntar o que você quiser. Tirarei com o maior prazer do mundo, viu? Pode ir no YouTube também, Murilo Melo História, comentar nos vídeos, né? Enfim, é um prazer. Eu faço o que eu gosto e tenho o maior prazer em fazer isso. Sempre que eu for convidado, vou estar aqui nessa tribuna aqui significativa. Sempre que você for convidado, não se convide, porque sua agenda é mais difícil que a minha. Olha, meu povo, eu vou me despedindo deste horário, mas depois do intervalo comercial nós vamos conversar aqui